Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a missão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Eu quero cumprimentar a toda a igreja, todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, que está em Gênesis, no capítulo 41, verso 54. Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. 41, 54. Nós vamos falar sobre a fome no Egito. Diz assim a palavra do Senhor, 41, verso 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.
Eterno Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, pela paz que temos na tua presença. Sentimos a presença do teu Espírito Santo sobre nós, Deus eterno, e pedimos que através da tua palavra possamos compreender o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Nos abençoe, Senhor, nos fortaleça, nos ajuda nesta caminhada. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a respeito da vida de José, e ela mostra coisas que podemos aqui fazer uma comparação, uma lembrança do Senhor Jesus. Uma comparação onde nós podemos dizer que José, ele é tipo do Senhor Jesus. Por quê? Coisas que aconteceram na vida de José e que Jesus também passou por momentos semelhantes. E desta maneira nós podemos ver que a vitória, ela veio, mas muito mais sobre o Senhor Jesus, porque ele morreu e ressuscitou. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos aqui ver que essa semelhança nos faz compreender o ministério de José aos seus 30 anos. Jesus também começou seu ministério aos 30 anos. José perdoou os seus irmãos. Jesus perdoou todos que se arrependeram. Todos que se arrependem, ele oferece perdão para o homem. A palavra de Deus mostra que venderam José por 20 moedas de prata. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. E é desta forma então que nós podemos ver que em tudo Jesus, ele foi maior, mas houve semelhanças. E nós queremos aqui tirar desta palavra coisas que nos fortaleçam nesta caminhada, ensinamentos, para que desta forma venhamos prevalecer, permanecer no caminho do Senhor, no caminho do Evangelho, crendo, renovando a fé, renovando a esperança, crendo cada instante, a cada momento que Jesus Cristo voltará e que há um tempo determinado para todas as coisas. E esse dia chegará e nós estaremos para sempre preparados para morar com o Senhor para todo sempre. Deus nos escolheu, irmãos. Deus tocou no nosso coração, mudou o nosso comportamento, mudou a nossa maneira de ser, de viver e muito mais para melhor, para que possamos ter uma vida quieta, sossegada, tranquila, feliz, para que possamos ter paz na alma, paz no nosso coração. E quando a palavra de Deus mostra e fala a respeito dessa história de José, José foi vendido pelos seus irmãos, levaram José como escravo, colocaram José em uma casa, o seu dono, inventaram uma mentira sobre José, caluniaram José, e José foi preso e ficou ali cerca de 2 anos, um período mais ou menos, mas ficou um bom período ali preso. E na prisão ele pôde então testemunhar do Deus no qual ele servia. E ele então interpreta sonhos e leva a verdade para aquelas pessoas que estavam ali precisando de uma bênção. E ele fala do que seria. E isto aconteceu com aquele que servia, o copeiro. Ele permaneceu e foi servir o faraó novamente. E certa vez, faraó teve um sonho. E neste sonho,
nós podemos ver que Deus queria falar, de tal forma que ele teve 2 sonhos, um após o outro, mostrando a necessidade, da urgência, para que eles pudessem então compreender o falar de Deus. E neste sonho, ele então via que subia ali do rio as vacas gordas, vistosas, mas também subia vacas magras, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele via que as 7 vacas magras devoravam as gordas. Depois ele via no sonho, outro sonho, as espigas, e 7 espigas bonitas, frondosas, e também 7 espigas mirradas. E essas 7 espigas mirradas devoravam as outras 7. E então o faraó pede que alguém interpretasse, que ele estava preocupado, que queria saber. Então a história diz que o copeiro, ele diz que tinha uma experiência na prisão e que um homem chamado ali, José, tinha interpretado o sonho dele, e que assim sucedeu, e que ele voltou a servir o faraó, e que ele tinha ali a bênção de Deus sobre ele. Desta forma então mandou chamar José, e ele contou o sonho a José, e José imediatamente interpretou o sonho. E o sonho foi este: que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e que nesses 7 anos então o faraó deveria juntar alimentos para então enfrentar os 7 anos de fome que viria sobre toda a terra. José interpreta o sonho, faraó fica alegre, fica feliz, e então coloca o próprio José como governador, o segundo na hierarquia. E José então passa agora a ser também um faraó. José passa a ser um governador. José é daquele que estava preso, e ele então passou a reinar. Nós queremos dizer que Jesus também veio a este mundo, sofreu, mas ele reinará para todo sempre. A palavra mostra, irmãos, que os 7 anos de fartura foi de juntar alimentos, mas os 7 anos de fome chegou. Este ano, então, ali a fome prevaleceu sobre a face da terra, mas no Egito havia pão. Com José tinha pão. José tinha algo para oferecer. E a palavra fala que todos iam até José, e José tinha pão para oferecer. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que supre a nossa alma. Jesus é aquele que supre todas as coisas. Ele tem um alimento vivo. Jesus é o próprio alimento. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Ele então mata a fome. Ele acaba com a aflição do homem, traz paz ao coração. Jesus é aquele que sacia a fome do homem. E a palavra fala então que foram até Faraó em primeiro lugar. E Faraó disse: não, é José que faz. É José quem vai liberar. É José quem vai abrir os celeiros. Vai até José, o que ele mandar fazer, fazei. O que ele mandar fazer, fazei. E foi assim que sucedeu. Meus irmãos, quantas pessoas neste mundo estão indo até os faraós desta vida, procurando uma resposta, procurando uma solução, procurando uma direção, mas os homens desta vida, ainda que sejam tão importantes, eles não têm o pão vivo, eles não têm o alimento da alma. E a resposta está aí, José tem. E a resposta para nós, Jesus, ele tem a resposta. Jesus, ele é a própria resposta. José disse então
José, e havendo pois fome sobre toda a terra, José mandou abriu José tudo que havia mantimento. José abriu tudo. Meus irmãos, a palavra fala que o Senhor nosso Deus, Ele abre as janelas do céu para nos abençoar. É aquele que derrama bênção, chuva de bênção sobre o seu povo. Aqueles que clamam, Deus responde. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. É um Deus dos impossíveis. É um Senhor que tem algo para nos oferecer. É um Deus maravilhoso que tem pão vivo para oferecer. Vai até Jesus, vai até José. José tem a resposta, Jesus tem a resposta. E aquelas pessoas iam até José, José mandava abrir os celeiros e ele oferecia então. As pessoas não voltavam de mão vazia, mas voltavam com alimento, não só para eles, mas para suas casas, para sua família. Meu irmão, Jesus é aquele que supre a nossa necessidade. Jesus é aquele que supre o meu e o seu coração. Jesus é aquele que tem um alimento vivo para nos fortalecer, para nos manter de pé, para nos dar cada dia a esperança da vida eterna. É Jesus que toca na nossa alma. Vai até Jesus, vai até José, os celeiros serão abertos. Meu irmão, esta é a palavra para você nesta noite. Deus tem dado ordem para abrir os celeiros. Você terá mantimento para toda a sua alma, para todo o seu viver. Você terá paz, alegria, o fortalecimento, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e Ele opera no nosso meio. As terras vizinhas não tinham, Faraó não tinha, mas José tinha. E é desta forma então que queremos mostrar a você, meu irmão, a você que nos ouve, a você que nos vê. Saiba de uma coisa, Jesus sempre tem uma resposta. Quando nós, com todo o coração sincero, quebrantado, contrito, nós vamos até o Senhor Jesus, Ele tem uma resposta, sabe por quê? Ele já deu ordem aos anjos a ministrarem ao nosso favor. Ele tem dado ordem, sim, Ele tem aberto, Ele abriu as janelas dos céus, Ele abriu os mantimentos, os celeiros, e Ele tem resposta. Ele tem uma palavra de vida, de esperança para você. Caminhe na presença. Vá até José, vai até Jesus. Não vá até Faraó, mas vai ao Senhor. Em primeiro lugar, coloque o Senhor Jesus no seu coração, que você vai ver. Ele vai mandar abrir os celeiros e você será suprido. Você será fortalecido, alimentado. A fome não vai te pegar. Que esta palavra sirva para o seu crescimento, para o nosso crescimento, para que possamos caminhar na presença de Deus, alimentando do pão vivo que desceu do céu. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eterno Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra nos dá alimento, nos dá força. A tua palavra nos renova a cada dia. Receba a nossa gratidão, o culto que temos prestado ao Senhor. Receba, Senhor, todo louvor, toda graça, toda honra, toda glória. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus servos. Abençoa a tua igreja. Ó Deus, nos proteja deste mundo mau e nos prepara cada dia mais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, a todos a paz e graça.